time que vai colocar, sim, as suas dificuldades no Inter. E o ponto que eu quero pegar é o seguinte, se o Inter perder para o Corinthians, que é um resultado bem possível, eu acho que vai começar a ter uma desconfiança maior no ambiente do Inter, tá? Porque já tem essa questão da queda de desempenho, e não é eu que defendo isso, eu tô fazendo uma análise do contexto, tá? Porque eu mesmo cheguei aqui, mesmo gremista, vi algo normal no jogo contra o Maracanã. Um time que fez uma retranca, um time que deu a vida, que fez uma Copa do Mundo. O Inter fez um gol que foi anulado de forma bem discutível. Teve um pênalti a seu favor que foi desperdiçado, né? E fez o seu gol, ganhou o jogo. Mas quando começa a gerar isso num clube que já tem as desconfianças do passado, eu não acho que o Campeonato Gaúcho tenha acabado com tudo, como o Ribeiro diz, porque ainda é só o Campeonato Gaúcho. Claro que ele ajuda e ele dá confiança, mas o torcedor quer mais. O investimento que foi feito, as peças que o Inter tem, a qualidade do trabalho, faz o torcedor do Inter querer a Libertadores, querer a Copa do Brasil. E aí tu perder para o Corinthians, depois dessa sequência estranha, eu acho que vai trazer uma desconfiança importante para o ambiente. Conectado a isso, tá esse contexto do Inter e também a sequência duríssima e decisiva que o Inter tem pela frente. Difícil. Por isso que esse jogo é importante. Ribeiro, analisa esse difícil. Corinthians. Não é um jogo comum, né, Ribeiro? Mas a assim, gente sabe muito bem, é fora de casa e é lá. Observando a escalação do... Porque a ausência do Garro não é só pela qualidade do Garro, é pela característica e ele modifica a forma de jogar do Corinthians. Perfeito. Pega esse meio campo do Corinthians aí, que vai ter 4 jogadores no meio, tá? Essencialmente marcador. Então o Corinthians vai entregar a bola pro Inter. Né? E vai tentar, com a velocidade, especialmente na velocidade do Yuri Alberto. Talvez, né? Com o Igor Coronado, talvez concatenar jogadas, talvez, mas eu concordo contigo. Não estava fácil, tá? Eu concordo contigo. O Corinthians não conseguiu jogar. Desculpa te interromper, a gente falou hoje de manhã com um repórter do meu timão, que é o identificado do Corinthians, Perfeito. né? É o melhor do país, obviamente, né? E eles estão apostando nisso que tu falou, de entregar a bola para o Inter, não deixar de jogar. É diferente, né? Combater, marcar e tal, mas o Inter vai jogar para, tipo assim, ó, daqui a pouco a gente vai ter o espaço e vai sair no contra-ataque. Eu vou te dar um exemplo rapidamente aqui, ó, Guimarães. Por um jogador, e não é o Coronado, o jogador é o Memphis Depay. É esse aí que eu ia dizer agora. Esse é o cara que sabe trabalhar bolas, ele tem retenção de bola, tá? Ele não é um jogador final. O Memphis Depay no Corinthians é um segundo atacante, tá? Esse time pode ter 2 variações, tá? Um 4-2-3-1 com o Ranieri e o Martinez como volantes, Carrijo pela direita. Carrijo é um jogador de transição perigosíssimo, tá? Não vai propor a bola, mas é um cara que faz corredor muito bem. Coronado por dentro e o Memphis Depay pela esquerda. O Coronado é um jogador de um alto índice de irregularidade. Tem dias que ele joga muito, tem dias que ele não aparece em campo, né? É um jogador super irregular com o Memphis pela esquerda, mas tem uma outra formação que poderia confundir o Inter, que é a seguinte: os 2 volantes alinhados, Ranieri aliás, um sistema parecido com o sistema do Inter, o Ernst. O Ranieri como primeiro volante, uma linha de 3, ou o Martinez, uma linha de 3 com o Carrijo, o outro volante e o Coronado, um pouquinho mais pela esquerda, o Memphis solto como segundo atacante e o Yuri na frente. Essa formação é uma formação mais perigosa. O cara que pode propor é aquele ali. É o Memphis. O Coronado pode. Mas é um jogador super, assim... E vou te dar um exemplo que eu vou ter que falar, tá? Me desculpa. Bola, não acho limitado, eu acho meio cristaldino, assim, sabe? Mas assim, ó, o Grêmio na última rodada do Brasileiro do ano passado, o Grêmio tomou 3-0 do Corinthians, tá? E os 3-0, mesmo o Grêmio estando fragilizado e não oferecendo muitas dificuldades, passou por esse cara, Memphis Depay. Passou por esse jogador. Esse jogador, ele deu o ritmo do jogo praticamente inteiro. Então, assim, o olho que o Inter tem que colocar, o olho grande, digamos assim, entre aspas, tem que colocar, é nesse jogador aí. E, claro, tem um finalizador nato que o Inter conhece também muito bem, que se a bola chegar, digamos que de 3, 4, pelo menos uma ele oferece perigo, que é o Yuri Alberto. Ele tem velocidade também, né? Corre pra caramba. Dentro dessa proposta, eu concordo com a leitura do Ribeiro, eu acho que esse time do Corinthians vai dar a bola mesmo pro Inter e, claro, joga em casa, não é? Se jogar retrancado, é óbvio que não. Mas ele vai reagir muito mais do que ser propositivo. E aí tem essa velocidade do Yuri Alberto. São 2 jogadores perigosíssimos no ataque, né? Mas assim,
ainda assim o Inter é melhor. Eu coloco o equilíbrio porque é Itaquera, a torcida pega junto, tem a rivalidade. Uma cornetinha assim, em mim mesmo, tá? Vou jogar contra mim, tá? Sabe o que mais me dá medo do Yuri Alberto? Que ele é um perdedor de gols. Mas Que ele não marca gols há 7 jogos. Ele não marca gols há 7 jogos. E a lei do ex é a única que funciona nesse país. O Alberto é isso, né? Ele é um artilheiro ele fica uns 12 jogos sem marcar. E depois